Olá, você internauta, mais uma vez um prazer estar contando com a sua presença, a sua audiência aqui no nosso programa Opinião, no seu DGABC TV. Você já sabe, um espaço na internet, aqui no dgabc.com.br, para discussão política, um espaço onde a gente recebe autoridades, onde a gente fala um pouco do cenário político do Grande ABC, onde você tem muita informação, onde você conhece um pouco os políticos que comandam os nossos municípios, as autoridades políticas da nossa região, e você conhece um pouco mais, sabe um pouco das ações, enfim, oportunidade de você conhecer um pouco do que está acontecendo nos bastidores do poder do Grande ABC. E hoje vamos falar do cenário político de São Bernardo, uma grande liderança da cidade, um deputado estadual, uma liderança estadual, mas que tem sua base eleitoral em São Bernardo. Vamos falar um pouco da cidade, da administração municipal, do trabalho parlamentar, enfim, do futuro político. E para isso a gente trouxe em nossos estúdios o deputado estadual Alex Manente, do PPS, foi candidato a prefeito, hoje é vice-presidente estadual do partido, líder do partido na Assembleia, enfim, uma grande liderança, que a gente vai poder falar um pouco mais conhecer um pouco a sua opinião sobre a administração de São Bernardo, sobre o seu futuro, enfim, o que ele pensa do cenário político do ABC, vai falar a partir de agora pra gente. Então fique aí, o programa Opinião está no ar. Alex Manente, grande liderança, hoje o principal nome da oposição de São Bernardo, vem aqui conversar um pouco com a gente, trazer um pouco as suas experiências. Deputado, obrigado mais uma vez por estar conosco, aceitar o nosso convite para esse bate-papo, é um prazer sempre recebê-lo aqui em nossos estúdios. Eu que agradeço, Sérgio, é uma satisfação estar aqui, quero cumprimentar todos os internautas que participam dessa oportunidade que nós temos de falar um pouco da vida pública, daquilo que nós pensamos para a região, para a cidade e também para o estado de São Paulo. Então é uma alegria estar aqui. Um prazer é nosso. Deputado, o senhor vem de uma segunda eleição aí para prefeito, o senhor disputou 2008 e 2012. Queria aproveitar essa primeira conversa depois na nossa Web TV, depois da eleição, que o senhor fizesse um balanço. Que balanço que o senhor faz dessa sua segunda disputa para o município de São Bernardo? Sérgio, toda oportunidade que a gente tem de disputar a prefeitura da cidade que eu particularmente nasci, que eu resido, que minhas filhas nasceram e residem, é uma oportunidade de debater e levar à população aquilo que nós acreditamos como perspectiva de melhoria da qualidade de vida. E essa segunda eleição, com um pouco mais de experiência e numa eleição polarizada, ou seja, nós tivemos o segundo turno antecipado em São Bernardo, porque ocorreram apenas duas candidaturas com potencial de debater efetivamente os problemas da cidade. Eu acho que nós tivemos um resultado satisfatório diante do que encontramos na eleição. Encontramos uma eleição onde, primeiro, defender a reeleição é sempre mais fácil para o candidato que está colocado. Isso no Brasil inteiro, em cidades maiores como São Bernardo, ainda essa diferença é ampliada. Nós tivemos na eleição de São Bernardo um número de partidos que inclusive ideologicamente não se coadunam com o PT e que estiveram junto naquela eleição. E o extrato eleitoral que nós observamos é que a chapa de vereadores do Marinho teve um número de votos maior do que o nosso. E nós tivemos uma chapa concentrada de bons valores, mas que teve uma votação menor do que a que eu atingi como candidato a prefeito. Ter 31% dos votos, mais de 120 mil eleitores que acreditaram na nossa proposta, significa que o governo não foi tão bem aprovado como foi propagado. Além disso, um bom governo, especialmente na reeleição, ele tem por obrigação, quando é aceito integralmente e de maneira equilibrada, vencer em todos os bairros. Nós tivemos bairros importantes da cidade que nós vencemos a eleição, que por aqueles bairros nós teríamos a condição de governar a cidade. Então eu acredito que foi um resultado muito satisfatório, uma experiência que fez com que nós conhecêssemos ainda mais os quatro cantos da cidade, as dificuldades que a população enfrenta e nos prepararmos para dar continuidade ao nosso mandato como deputado estadual. Essa oportunidade de debater profundamente a cidade nos prepara para poder fazer ainda um mandato mais efetivo na vida das pessoas. Que balanço o senhor faz desses primeiros 60 dias, 70 dias do segundo mandato do prefeito Luiz Marinho? Olha, como todo segundo mandato, eu acredito que existe uma certa acomodação inclusive das pessoas que participam do governo,
e sempre a perspectiva do eleitor, quando existe uma reeleição, é que o governo pode ser melhor do que o primeiro. E nós estamos observando algumas dificuldades. A primeira, especialmente na área da educação, que inclusive foi durante a nossa campanha, onde nós tivemos maior adesão dos profissionais dessa área, com muitas dificuldades, inclusive do básico, do kit escolar, do uniforme, que nem chegou esse ano às mãos das nossas crianças. Temos um problema nas grandes obras da cidade, que houve um canteiro de obras que foi espalhado pela cidade durante o ano eleitoral, e depois, acabado o processo eleitoral, hoje a gente observa com muita timidez esses avanços nas obras principais que a cidade precisa enfrentar. Então, a nossa perspectiva, e eu não quero aqui ser nenhum pessimista, o que nós observamos é que o governo está um pouco acomodado, buscando já construir um nome para a sucessão do prefeito Marinho, o que é preocupante também, porque daí o governo concentra sua energia em construir um novo nome e não em fazer um bom governo, mas nós queremos aguardar, não adianta a gente sair criticando abruptamente, porque não é isso que a população espera. Nós vamos, com os eleitores que confiaram na gente, fiscalizar esse governo para cumprir os compromissos que foram estabelecidos em campanha. Essa é a nossa obrigação, é isso que nós vamos fazer, e como deputado quero colaborar com a cidade, independente da questão partidária. Não ter um nome natural para a sucessão não demonstra um pouco de falta de habilidade política da administração? Eu acho que não. Eu penso o seguinte, Sérgio, eu acho que, primeiro, o Marinho conseguiu unificar o PT em São Bernardo, que sempre existiu muitas alas. Ele unificou porque ele era ministro, era o indicado do Lula, o Lula queria voltar, depois de encerrar seu mandato como presidente, com o prefeito do PT, e construiu a candidatura do Marinho, unificando todas as forças da cidade. Vinha de um governo desgastado, na última gestão antes do Marinho assumir, e conseguiu ocupar esse espaço. Dificilmente o PT vai construir um nome que unifique como o Marinho unificou há 5 anos atrás. Acho que eles terão essa dificuldade, mas naturalmente, tendo o governo, eles podem também ter as facilidades de buscar essa unificação. Não nos preocupa essa formatação do nome, essa é uma preocupação que tem que estar com eles. Nós, nesse momento, precisamos consolidar o nosso trabalho, tentar unir as diferenças que existem na oposição de São Bernardo, que é uma oposição forte, mas ainda desmembrada. Nós precisamos unificar essa oposição para termos possibilidades reais de vencermos a eleição em 2016. Significa que PPS e PSDB precisam caminhar juntos se quiserem conquistar o passo em 2016? Eu não sei se necessariamente precisam andar juntos, mas acho que precisam andar pelo menos com ideias parecidas, para que a gente possa trocando opiniões e chegando em 16 sabendo qual projeto que nós pensamos para a cidade. Nós precisamos construir isso de maneira natural, mas de forma com que a gente possa iniciar esse processo para poder construir. Pode ser em uma candidatura, pode ser em 2 candidaturas, pode ser com qualquer alternativa, mas que tenha de fato essa unificação de forças no futuro para poder vencer a eleição, no primeiro ou no segundo turno. Apesar do senhor ainda não se colocar, e evidentemente tem uma outra eleição ainda que o senhor deve enfrentar, que é 2014, é inevitável falar no seu nome. O senhor vem de 2 eleições, veio com potencial, um recall significativo. Como é que o senhor vê as pessoas que consideram o seu nome como forte para uma terceira tentativa para conquistar o passo? Como é que o senhor trabalha com isso? Eu não trabalho ainda com essa hipótese. Acho que eu tenho a obrigação de construir essa frente, não necessariamente ocupando o cargo principal, não é essa a nossa perspectiva nesse momento, mas eu tenho a obrigação que o eleitor me deu, e essa obrigação nós vamos cumprir de fiscalizar e de construir e tentar sanar as diferenças que existem. Acho que esse é o principal objetivo dos próximos anos da oposição de São Bernardo, unificar. Nós não podemos ficar separados, e essa separação faz com que o PT possa se manter no poder e construir aí uma hegemonia durante muitos anos na nossa cidade. Mas a nossa preocupação principal é fazer o nosso mandato como deputado, trazer conquistas para a cidade, para a região, e fazer uma eleição de 2014 de maneira que tenha sintonia com a nossa região. Eu tenho defendido que uma eleição é consequência daquilo que você constrói como sintonia com a população. E nós precisamos fazer esse debate para 2014 para pensarmos com possibilidades concretas em 2016. Não tem como antecipar a eleição de 16 sem passar pela de 14. Por falar em 2014, eu sou em recente entrevista ao Diário do Grande ABC,
disse que há a possibilidade, São Bernardo comporta mais um deputado federal. E disse que se o partido entender que o seu nome deva ser indicado, o senhor toparia essa missão. É isso mesmo? O senhor entende que como deputado federal o senhor poderia também contribuir para a cidade? Eu acho, Sérgio, que você tem que cumprir etapas no seu processo político. Eu já tive a oportunidade de conversar com a direção estadual e nacional do partido, conversando com as lideranças que compõem a nossa força na região, não apenas em São Bernardo. Eu acho que existe esse espaço que precisa ser ocupado no Congresso Nacional. Eu tenho defendido que a região precisa se fortalecer. Nós aprendemos recentemente que é possível eleger muitos deputados estaduais, mas nós não aprendemos ainda a eleger muitos deputados federais e nós temos eleitoralmente força para construir esse número de deputados que defendem os interesses da região. São 2 milhões de eleitores no Grande ABC. 2 milhões né? de eleitores têm totais condições, mas a gente ainda está muito direcionado, no caso do deputado federal, a votar nos candidatos de São Paulo. E isso é prejudicial no debate do dia a dia, no debate dos problemas que a região enfrenta. Eu tive a oportunidade essa semana de ver uma pesquisa que o próprio Diário divulgou, que mostra que nós perdemos o emprego industrial. E esse emprego industrial compromete o nosso futuro. Nós aumentamos em serviços, mas perdemos em emprego industrial, que é a nossa origem, e nós precisamos buscar alternativas, debater. E eu tenho falado muito que o BNDES ajuda grandes empresas e ajuda muito pouco as pequenas e médias empresas, não fortalece o empreendedor, e nós, infelizmente, perdemos oportunidades. O ABC precisa ter esse debate do emprego, do futuro do emprego, porque nós temos uma região que tem um potencial geográfico, tem um potencial econômico, tem a sua força na mão de obra e que precisa ser direcionada de maneira adequada. Eu acredito, por exemplo, que nós precisamos de uma frente no Congresso Nacional para trazer para o Grande ABC os empregos do futuro, que são os empregos da tecnologia. Nós temos que buscar um emprego industrial da tecnologia e colocar aqui no ABC. Nós não podemos perder, por exemplo, a Foxconn, que é uma empresa que vai crescer ainda mais, gera 3 mil empregos diretos em Jundiaí, com o potencial que nós temos aqui no Grande ABC de trazer a empresa que está tirando o emprego industrial. O emprego industrial sai a cada dia por conta da robotização e da automação. Nós precisamos trazer um emprego que cria essa robotização. E esse emprego através de instrumentos que a gente pode utilizar no Congresso Nacional. Então o ABC tem espaço. Eu não necessariamente a minha candidatura, a minha futura candidatura, que nós ainda vamos avaliar, conversar com o governador Geraldo Alckmin, conversei com a sua equipe, levei a mensagem a ele do que o partido está pensando no lançamento da minha candidatura a deputado federal ano que vem, mas ainda quero discutir e dialogar adequadamente com a própria sociedade. Mas eu acho que o ABC carece desse debate no Congresso Nacional. Acho que nós temos força suficiente eleitoralmente para poder colocar mais representantes e defender os nossos interesses. Mas não falta também, e aí eu falo não só da Câmara Federal, mas também da Assembleia, que se cria a bancada do ABC? Quer dizer, a questão partidária não acaba falando mais alto? Eu acho que o ABC tem uma força política na Assembleia, e posso dizer, sou líder do partido, trabalho na Assembleia diretamente 6 anos, 7º ano eu estou entrando no nosso mandato. Eu acho que a bancada do ABC, apesar das diferenças que existem, partidárias e pessoais de um deputado com o outro, ele unifica debates que são consensuais. Por exemplo, nós tivemos um avanço significativo que foi ainda muito pouco explorado pelas prefeituras da região, que foi a aprovação da lei específica da Billings, que houve um consenso, cada um da sua maneira, buscando trazer a solução de um problema concreto que nós vivemos aqui. Foi aprovado em 2009, 2010 teve a sua regulamentação dessa legislação importante, que houve o consenso. Existe consenso nos temas, independente da questão partidária. Não precisa denominar a bancada do ABC, mas cada um com o seu mandato, tratando de temas que são consensuais, independente da coloração partidária, eu acredito que existe avanço. Hoje o Grande ABC recebe do governo do Estado uma atenção especial, e isso muito por conta da força política que o ABC demonstra na região. Dificilmente existe um mês que o governador não venha ao Grande ABC. Então, eu acredito que essa força política é que trouxe, de fato, uma relação que não precisa ser das melhores entre os deputados, mas que tem temas que são consensuais e trazem a solução para as pessoas. Eu acho que a Assembleia tem mais isso que o Congresso Nacional, talvez porque tem mais representantes. E é isso que nós defendemos.
precisamos de mais representantes, porque a própria imprensa local, a nossa imprensa regional, o Diário contribui para isso, defende os temas e coloca a pauta específica dos deputados nas ações que melhoram a vida das pessoas no Grande ABC. Isso é verdade, o Diário do Grande ABC é um defensor desse regionalismo, dessa briga regional, até porque há muitos assuntos de interesse regional, os assuntos que de fato não é uma briga de uma cidade só, como por exemplo mobilidade urbana, né, deputado? Quer dizer, a solução de um problema de trânsito de uma cidade certamente passa pela outra. Até porque a região do Grande ABC tem uma característica muito interessante, né, Sérgio? Eu ando em algumas cidades do interior e vejo que as regiões são distantes uma cidade das outras. Elas pegam estrada, tem 20 quilômetros, 15 quilômetros. O ABC, uma cidade é continuação da outra. Verdade. Não existe uma cidade que é desconectada. Então, você sai de Diadema, entra em São Bernardo, rua, né? Entra em Santo André, entra em Mauá, entra em Ribeirão Pires e passa por São Caetano e chega a Rio Grande da Serra. Ou seja, nós temos 7 cidades que são totalmente interligadas. Então, não há como resolver mobilidade urbana em São Bernardo se não pensarmos em Santo André e Diadema. Não há como resolver Mauá se não pensarmos em Ribeirão Pires e Santo André. E a mobilidade é um desafio que está colocado especialmente para o consórcio. O consórcio tem a missão de unificar as prefeituras, assim como os deputados são cobrados da sua unificação em temas consensuais. Eu acho que o consórcio tem essa missão de unificar as vontades das prefeituras e pensar na mobilidade da nossa região. O grande debate que existiu, e acho que essa é uma conquista global também, foi a futura chegada do metrô Grande ABC, que era um sonho antigo da nossa região. A licitação começa a sair do papel, nós teremos ainda este ano as obras em andamento que ligarão a estação Tamanduateí até São Bernardo do Campo. Essa é uma vitória importante, mas que não é suficiente ela isoladamente sendo concluída e melhorar a questão da mobilidade. Nós precisamos de muito mais, precisamos buscar alternativas, precisamos de ciclovias. Nós somos muito tímidos em ciclovias ainda. O Grande ABC precisa avançar, é barato. Nós precisamos incentivar as pessoas a utilizarem outros meios de transportes para poder fazer esse diagnóstico preciso de como levar as pessoas da sua residência para o seu trabalho e vice-versa. E pensarmos em algo que São Paulo pensou agora, o governador Geraldo Alckmin lançou em São Paulo, que é ocupar o centro. Nós precisamos ocupar novamente o centro. O centro não pode existir só no horário comercial. Verdade. As regiões centrais precisam ter vida, precisam ter apartamentos, habitação. As pessoas têm que morar próximo da onde trabalham. Isso melhora a mobilidade. Nós precisamos começar a pensar alternativas. Cada dia entram mais carros e nós temos mais dificuldade de ligação de um local ao outro. Isso é verdade. É um problema recorrente aí, é difícil encontrar a solução. Mas acho que só unidos mesmo, aí só pensando regionalmente que vai poder encontrar uma solução para esse problema, né, deputado? Não tem dúvida. O senhor falava da questão do Grande ABC, de fato uma região importante, uma região com representatividade política, e recentemente nós tivemos 2 importantes conquistas, aí, 2 grandes nomes aí do Grande ABC no primeiro escalão, aí, no comando aí do próximo ao governo do estado. Secretário estadual de esportes, que é o ex-prefeito de São Caetano, José Auríquio Júnior, e o ex-vereador, que foi seu colega de chapa, foi candidato a vice, Admir Ferro, do PSDB, que hoje comanda a Prodesp, que é quem dirige os poupa-tempos do estado, uma pasta ligada à pasta de gestão pública, comandada pelo PPS, quer dizer, uma indicação também do senhor, junto com o PPS, que demonstra também a força da região, né? Como é que o senhor vê essa participação política do Grande ABC? Eu fico satisfeito. Nós passamos os 2 primeiros anos sem ter lugar em comando, em locais de comando no governo do estado. O Auríquio, inegavelmente, foi um prefeito bem avaliado, administrativamente competente, que foi uma boa escolha do governador levá-lo para a Secretaria de Esporte num momento em que nós teremos a Copa do Mundo. Então, ele não é apenas o secretário de Esportes que comumente nós temos. Ele é um secretário que vai cuidar diretamente dos investimentos para a Copa do Mundo, que gerarão frutos ou não, depende da capacidade administrativa de como cada estado vai tocar a sua Copa. Eu acredito que foi uma boa escolha. O Admir Ferro, que é um vereador já de muito tempo em São Bernardo, foi secretário de Educação, um dos melhores que a cidade teve, conseguiu fazer administrativamente
a municipalização do ensino, e ele foi conduzido até por uma escolha conjunta do governador, junto com a bancada do PPS, com o próprio Davi Zaia, porque foi um bom parceiro, um parceiro que além de tecnicamente ter condições, politicamente foi muito correto, muito leal no nosso projeto para São Bernardo. Então ele está lá no comando do Poupa Tempo, com uma missão de tocar mais 30 novos Poupa-Tempos ainda para esse ano, que é a missão do governador Geraldo Alckmin, um inclusive já garantido aqui em Santo André, e outro muito provavelmente em outra cidade do Grande ABC, mas ele tem essa missão e acho que ele dará conta do recado numa das principais bandeiras de um serviço que mostra que é possível fazer um serviço público de maneira célere, fazer com que o cidadão tenha a desburocratização do serviço público, que é o Poupa-Tempo. Por falar no Poupa Tempo de Santo André, como é que estão as tratativas? Já está tudo certo? Quer dizer, como é que vai ser isso? Ainda está em fase final? Quer dizer, como é que estão os estudos? Em fase final. A gestão passada do prefeito Aidan desapropriou uma área e entregou à Prodesp. Essa área tinha contaminação, então está sendo feito o estudo para ver se é possível descontaminar essa área. E tem o problema das enchentes, que esse é um problema um pouco mais crônico, que talvez nós tenhamos mais dificuldades para poder resolver. Então, nós estivemos já com o prefeito Carlos Grana, para que ele buscasse alternativas, para que a gente tivesse outras alternativas, e acredito que em breve aí terá finalizar a área, o que permitirá com que a Prodesp possa tocar o edital para frente e veja ainda esse ano o Poupa Tempo Santo André funcionando. E o outro do ABC é possível? Quer dizer, eu acho que é real? Acho que é bem real. Acho que o ABC tem uma característica. Eu, particularmente, tenho defendido que o ABC precisa ter um Poupa Tempo em Mauá. Uhum. Porque nós temos aqui São Bernardo, que atende Diadema, junto com Cidade Ademar. Teremos em Santo André, que atende São Caetano. E eu acredito que Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande serão contemplados por Mauá. Então nós defendemos, já levei essa proposta ao Davi Zaia, ao próprio Ademir Ferro, que já levaram essa proposta ao governador, e em breve deve ser escolhido a cidade que será contemplada. Mas eu acredito que Mauá tem condições de receber o Poupa Tempo. O senhor falava também, antes da gente começar a nossa entrevista, da questão do PROCON, né? Que São Bernardo tem uma possibilidade de conquistar um PROCON. Como é que estão essas conversas? Sérgio, eu sou muito animado com essa questão de consumidor. No meu primeiro mandato como deputado, nos 2 primeiros anos, eu presidi a Comissão de Defesa do Consumidor. E acho que é um direito novo, ainda muito jovem, que cada vez mais o cidadão percebe que pode utilizar, porque muitas vezes ele é lesado e não tem a quem recorrer. É verdade. E o PROCON é um instrumento fantástico, que atende inúmeras pessoas, de coisas básicas a coisas muito graves, que muitas vezes tem pessoas que fazem a economia de uma vida estarem empenhadas em algo que lesam eles. Então, nós estamos defendendo, e eu estou até pedindo à Prefeitura de São Bernardo que possa colocar o PROCON, e o Poupa Tempo abriria essa área, colocar no Poupa Tempo de São Bernardo, para que as pessoas da cidade de São Bernardo tenham como recorrer quando tiverem seus direitos lesados. E também tive a oportunidade de falar com o novo presidente da OAB de São Bernardo, que é o Davanzo, para que nós tenhamos em São Bernardo também uma porta da OAB no Poupa Tempo. A OAB, que é um instrumento extremamente importante, é o que mais representa como sociedade civil organizada, e eu acredito que estando no Poupa Tempo também dará a oportunidade das pessoas terem acesso a essa instituição, que colabora especialmente com as pessoas que não têm condições de ter um advogado, e às vezes uma simples orientação resolve um grande problema daquela pessoa. Ou seja, juntar tudo no mesmo espaço, um espaço já consolidado que a população procura. Na região central. Pois é. Então seria essa oportunidade. Nós vamos batalhar para que o PROCON esteja até o final do ano no Poupa Tempo de São Bernardo, em parceria também com a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. E vamos batalhar, essa é uma outra missão um pouco mais árdua, que é trazer para São Bernardo um programa assistencial que é reconhecido mundialmente, que é o Bom Prato. Bom Prato que já tem em Santo André com grande sucesso, tem Diadema com grande sucesso, o prefeito Donizete Braga agora abriu o restaurante popular em Mauá, já é um sucesso, e São Bernardo precisa ter um Bom Prato que atende as pessoas que ganham pouco, que vivem com dinheiro apertado e que conseguem ter uma boa alimentação, além de serem realizados esses serviços subsidiados pelo governo estadual e com uma instituição filantrópica à frente desse serviço, o que colabora também para a nossa sociedade civil organizada estar mais
adiante dos nossos principais trabalhos. Uhum. Deputado, falando de política propriamente, como é que o senhor vê o trabalho da bancada do PPS na Câmara Municipal? Eles têm uma missão importante, né, Sérgio? A bancada do PPS foi eleita com um voto contraditório ao que elegeu o prefeito. Eu tenho insistido isso com eles, acho que é uma questão de posicionamento político. O nosso eleitor, e isso ficou muito claro, que ele não está satisfeito com a atual gestão e que a bancada do PPS, fazendo 6 vereadores, que é uma grande bancada, o PT, que é o partido do prefeito, fez 8 vereadores. Nós fizemos 6. Nós temos a obrigação de ser protagonistas no debate de melhoria do serviço público. E isso requer fiscalização, requer debate. E eu, inclusive, se um dia for prefeito, quero ter uma bancada de oposição que trabalhe como o PPS está trabalhando. Eu quero ter uma bancada de oposição que cobre efetivamente. Porque esse é o trabalho do que o eleitor espera. Então, nossa bancada é muito ativa, será ativa. Nesses 2 meses já cobrou muito mais do que todo mundo imaginava e continuará assim para que o desempenho na vida das pessoas esteja de melhor, alcançando os altos índices que nós temos de arrecadação em São Bernardo. São Bernardo é uma cidade muito rica e a obrigação é ter um serviço público de qualidade. É verdade. Só quer ter o PT, então, como oposição? Eu gostaria de ter o PT não, ali. Eu acho que quem for eleito com voto contraditório tem que cumprir esse papel, especialmente nos 2 primeiros anos. Eu tenho dito, inclusive, eu vejo alguns partidos insatisfeitos da base do prefeito, e eu tenho dito para o PPS que não é o momento de debater isso. Nesse momento, eles têm que consolidar aquilo que eles defenderam na eleição. Verdade. E nós temos que consolidar o que defendemos na eleição. Uhum. O eleitor precisa ver a coerência das bancadas. Uhum. As pessoas estão cada vez mais cansadas da política exatamente de ver jogo de interesse. Ah, o fulano é eleito dessa maneira, mas chega na hora, faz uma composição para ter mais espaço no governo. Eu defendo que nós precisamos ter coerência na vida pública e fazer com que o voto seja representado como o nosso eleitor espera. Nós somos a minoria, mas nós tivemos mais de 30% dos eleitores depositando essa confiança. E os 6 vereadores do PPS representam esses 30%. É verdade. Agora, falando em termos de participação do PPS no Estado, sou como vice-presidente estadual, o PPS vai com o governador Alckmin para a reeleição? Isso já está consolidado? Eu acho que é muito provável, ainda é muito cedo para falar do que nós teremos ano que vem, mas nós temos uma afinidade com o governador Geraldo Alckmin, estivemos com ele já na sua eleição desde o primeiro turno e estaremos com ele nessa caminhada porque acreditamos no seu governo. Então, a tendência é estarmos com o governador Geraldo Alckmin e nacionalmente eu defendo uma integração, um debate mais aprofundado com o PSB do governador Eduardo Campos. Uhum. Acho que nós temos essa possibilidade, o Eduardo Campos representa uma ameaça real ao poder do PT, que é o favorito para as próximas eleições, se nós não criarmos uma alternativa. E eu acho que o Eduardo representa essa alternativa. Mais do que o PSDB? Mais do que o Aécio Neves? O Aécio Neves também representará, mas acho que nós precisamos ter forças das mais diversas localidades, das mais diversas representações, para poder debater e conseguir mostrar que é possível fazer um Brasil com uma economia melhor, num PIB tão fraco que nós tivemos o ano passado e deve se repetir esse ano. Nós precisamos ter pessoas novas com novas possibilidades de futuro. O que a população quer sempre um político que atenda às suas necessidades, que possa fazer jus ao voto depositado nas urnas, né, deputado? Então, nosso programa está chegando ao fim, deputado. Eu queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui no nosso programa, ter aceitado o nosso convite para esse bate-papo. Certamente elucidou muitas questões, trouxe as suas opiniões, as suas impressões, um pouco do seu futuro, enfim, trouxe para o internauta conhecer um pouco mais da vida parlamentar do deputado Alex Manente. Deputado, obrigado mais uma vez e até um próximo encontro aí. Obrigado. Viu? Eu quero agradecer, Sérgio, a oportunidade de estar aqui, parabenizar o trabalho que vocês fazem na TV, na Web TV aqui, e também parabenizar o trabalho que o Diário do Grande ABC faz e que colabora muito com o nosso desenvolvimento. Trabalho que é informativo, investigativo, mas que traz aquilo que o Grande ABC espera. Então, parabéns e é sempre uma oportunidade de estar aqui de falar com os nossos
amigos do Grande ABC. Obrigado, deputado, mais uma vez. E um agradecimento especial a você, internauta, que nos acompanha. Você sabe, pode participar do nosso programa, dando a sua opinião, a sua sugestão, o seu elogio, a sua crítica, pelo dgabctv@dgabc.com.br. Escreva pra gente, dê a sua opinião, a sua sugestão, enfim, faça parte da nossa programação. O programa Opinião está chegando ao fim e eu espero você na nossa próxima edição do nosso programa. Muito obrigado e até lá.